Olá, alunos do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Que bom! Iniciando mais uma aula de língua inglesa sensacional. Hoje nós vamos para a página 450 e você vai descobrir algo, como foi criado, uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês já usaram e já caíram com ele. Do que nós estamos falando? Dos patins, roller skates. E aí, nós temos um texto bem interessante falando sobre o surgimento dos patins. Você já parou para pensar como será? Quem que teve essa ideia de colocar rodinhas em um sapato ou em um tênis? Agora que já foi criado, parece ser algo simples, né? Põe umas rodinhas aqui. Mas até ser inventado, ou alguém pensar, puxa, que loucura colocar rodinhas embaixo de um tênis. Olha só, o texto do módulo 29 vai justamente tratar sobre esse tema, a invenção do roller skates. Está preparado? Pegou sua apostila? Abriu na página 450, módulo 29? Aí vamos nós, então, para fazer essa leitura desse texto e desvendar esse mistério e descobrir de onde veio a ideia de patins. Acompanhe comigo a leitura do texto, extremamente importante você ir destacando o vocabulário, principalmente para você que vai precisar fazer muita leitura de língua inglesa na sua vida. Olha só, o texto começa da seguinte maneira. Today, roller skating is easy and fun. But a long time ago, it wasn't easy at all. Before 1750, the idea of skating didn't exist. Ou seja, hoje é divertido, é engraçado, mas antes do ano de 1750, a ideia de deslizar, skating, não existia. That changed because of a man named Joseph Merlin. Merlin's work was making musical instruments. Olha só, o texto já começa a nos dar algumas informações interessantes. Essa ideia, então, a gente já sabe que partiu de uma pessoa que fabricava instrumentos musicais. Então, o emprego de Joseph Merlin era fabricar instrumentos musicais. E provavelmente ele teve essa ideia. Vamos lá? In his spare time, olha só, o texto nos traz uma palavrinha que talvez você não conheça. Spare time. Spare é algo que sobra. Por exemplo, o step do seu carro. Você sabia que em inglês o step não é chamado de step? Verdade. O step do carro é chamado de spare tire. T-I-R-E, spare tire. E aí, spare, quando ele fala in his spare time, estamos falando do tempo livre. Então, no seu tempo livre, he liked to play the violin. Então, Merlin era uma pessoa que era criador, né? Produzia instrumentos musicais e no seu tempo livre ele gostava aí de tocar violino. Joseph Merlin was a man of ideas and dreams. People called him a dreamer. Então, olha só, o Merlin era uma pessoa conhecida por ter muitas ideias diferentes. Ele era conhecido como um sonhador, a dreamer. One day, Merlin received an invitation to attend a fancy dress ball. Olha só, to attend. Lembra que esse verbo to attend é um falso cognato, não é? To attend significa comparecer em algum lugar. E ele foi convidado a comparecer in a fancy dress ball. Ele foi convidado a comparecer em um baile à fantasia. Então, ele foi convidado a ir aí nesse baile à fantasia, fancy dress ball. He was very pleasant. Ele estava aí muito contente, feliz, and a little excited. Ele estava aí contente, feliz e animado. Ele estava excited, ele estava ansioso, ok? Aí ele segue o seguinte, olha só. As the day of the party came near, assim que o dia da festa foi chegando, Marilyn began to think how to make a grand entrance at the party. Né? Ou seja, assim que o dia da festa foi chegando, o Merlin começou a pensar, a imaginar como que ele poderia fazer uma entrada triunfante lá no parque, na festa, no baile, né? At the party. He had an idea. Ele teve, então,
uma ideia. He thought he'd get a lot of attention if he could skate into the room. Olha só a ideia do Merlin. Então ele teve uma ideia. Seria aí, ele chamaria a atenção de todo mundo se ele entrasse deslizando, skating, no salão aí do baile à fantasia. Olha aí as ideias surgindo. Vamos seguindo. Merlin tried different ways to make blá 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 roll. A ideia aqui é de fazê-lo deslizar, to make him roll. Finally, he decided to put two wheels under each shoe. Ele decidiu colocar duas rodinhas embaixo de cada sapato. These were the first roller skates. Olha só, aí surgem os primeiros patins. Merlin was very proud of his invention, as dreamed of arriving at the party on wheels while playing the violin. Olha só, como não bastasse apenas entrar no baile deslizando com rodinhas embaixo do sapato, ninguém nunca tinha visto aquilo. Além disso, ele queria entrar tocando violino ao mesmo tempo. On the night of the party, Merlin rolled into the room playing his violin. Everyone was astonished to see him, né? E aquela noite, então, ele fez como ele pensou. Entrou no baile, tocando violino e deslizando. E todo mundo ficou surpreso, admirado ao vê-lo. But there was one problem. Havia probleminha. Merlin had no way to stop his roller skates. Ou seja, o Merlin não sabia parar o sapato, não tinha testado. He rolled on and on. Então ele entrou deslizando, deslizando. Suddenly, de repente, he ran into a huge mirror that was hanging on the wall. E aí, ele deslizou até, né, um espelho gigante pendurado na parede. E aí, o que aconteceu? Ele não sabia parar o sapato. Down fell the mirror, breaking to pieces. Ou seja, o espelho caiu, quebrando em muitos pedaços. Nobody forgot Merlin's grand entrance for a long time. Ou seja, ninguém esqueceu a triunfal entrada do Merlin por um longo tempo. Olha só, lendo ou não, essa aqui é uma das histórias sobre o surgimento do roller skate, dos patins, né? É legal, às vezes a gente tem algumas coisas que nós usamos no dia a dia e a gente não para pensar, puxa, de onde será que veio essa invenção? Quem será que teve essa ideia? Tá bom? Vamos lá fazer o nosso vocabulário? Importante agora prestar atenção nesses exercícios de vocabulário, até mesmo para você depois voltar no texto, reler o texto e fazer aí os exercícios de compreensão. Olha só, o primeiro é muito fácil, ele pede para a gente traduzir o título do texto. Olha lá, falei várias vezes, roller skates, a gente está falando sobre os patins. Mas ele pede para a gente escrever o oposto da palavra easy. Nem precisamos olhar no texto, essa eu tenho certeza que você sabe. Se eu falo easy, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho difficult or hard. Né? Lá no texto, ele traz difficult and hard. We have these possibilities here, number 2. Number 3, find in the second paragraph the expression that indicates any period when you were not working and free for other activities. Ou seja, quando eu disse para você o tempo livre. Lá no texto, tempo livre, ele traz por spare time. Então, spare time, ele está falando sobre o tempo livre. Todas as vezes que você vira essa palavrinha spare, sendo usado junto com outra, spare tem essa ideia de algo que sobra. É livre, tá bom? Por isso, spare time, tempo livre, no exercício número 3. No exercício número 4, ele pede para a gente escrever estas expressões em inglês. Jogar futebol, jogar cartas, tocar violão, tocar flauta, desempenhar um papel, pregar uma peça em alguém. Fácil, né? Vamos lá? Olha só. Jogar, olha aí, louco. Jogar futebol, a gente tem to play soccer. Jogar cartas, to play cards. Tocar violão, to play the guitar. Tocar flauta, to play the flute. Desempenhar um papel, to play a role. Pregar uma peça em alguém, to play a trick. Então, observe, o que esse exercício nos propõe é
que você observe que o verbo play, ele tem aí vários usos, né? A ideia de jogar, brincar, tocar, desempenhar. Então, a gente tem várias ideias, vários significados e combinações possíveis para o verbo play. Então, a gente tem essa ideia de play com o sentido de jogar ali, ó, jogar futebol, cartas, violão, tocar flauta, desempenhar um papel, pregar uma peça, né? To prank. A gente tem até o verbo to prank. Mas aqui a gente tem to play a prank on someone, ok? Good job. Next one. Ah, falei enquanto eu leio o texto. Por isso que é importante ir destacando o vocabulário do texto. Olha só como é legal o nosso caderno de inglês. Ele vai trazendo as palavras, repetindo, coloca em contexto, tira do contexto, põe no exercício de compreensão de texto. E você, que participa de todas as aulas, lendo o texto, fazendo as marcações, fazendo os exercícios, corrigindo. Quando você precisar do inglês, fica fácil, fica natural. Olha só, a número 5, a gente tem o verbo to attend. To attend is a false friend and means to be present at a meeting, performance, classes. Então, a ideia de to attend é assistir alguma coisa, comparecer em algum lugar para assistir alguma coisa. Ah, nós não temos o verbo to watch. Ah, mas to watch é o verbo assistir alguma coisa, não é? Agora, to attend é assistir no sentido de comparecer a algum lugar para estar presente em algum lugar, vendo alguma coisa, tá bom? Depois, how do you say atender o telefone em inglês? O verbo atender, cuidado, por isso que attend é um falso cognato. Se você vai atender o telefone, você tem a expressão to answer the phone. Então, answer the phone, a ideia de atender o telefone. Está lá tocando, please answer the phone. Atenda o telefone, tá bom? Answer também tem o sentido de responder alguma coisa. Veja só, em inglês, ele tem essa construção particular de uma palavra, vai servindo para vários significados e contextos diferentes. Seguindo no exercício 6, ele pede para a gente encontrar lá no terceiro parágrafo do texto essas palavras. Convido você a dar uma pausinha na aula, dá uma olhadinha lá no terceiro parágrafo, veja se você consegue encontrar estas palavras lá no texto. Muito bem. Presumindo que você já foi lá no texto, já deu uma olhadinha, já fez, vamos corrigir? Olha só, a ideia de à medida que, a gente vai colocar a conjunção as. Então, lá no texto, se você fosse procurar, à medida que as. A ideia de satisfeito, no sentido de estar feliz com alguma coisa, contente com algo. Então, a expressão é pleased. No entanto, que até existe, por exemplo, pleased to meet you, né? Ou seja, prazer em conhecê-la, a ideia de nice to meet you, ok? Number 3, fantasia. O texto menciona que era uma festa à fantasia, portanto, it's a fancy ball. Como é fantasia? Fancy. Número 4, acabei de dizer, se estávamos falando do baile, estamos falando de ball. Portanto, number 4, ball. Number 5, a entrada, it's an entrance. Então, entrada, ele ia fazer a entrada que era triunfal, triunfante. Portanto, a gente tem entrance, ok? Aí, nesse próximo, number 7, we have to translate the underlined expressions. A gente tem várias expressões aqui sublinhadas e nós devemos aqui colocar as suas traduções. É o que sempre você deve fazer quando você lê em inglês. Pegue sempre aquela palavra que talvez você não saiba o significado, veja dentro do contexto que você certamente chegará à ideia daquela palavra. You can't close your eyes, no matter how hard you try. Here's the very first meaning of try, that is tentar, né? Primeiro significado da palavra, do verbo tentar, né? Number 2, I tried to use the mobile phone in the elevator. Aí vem a ideia do verbo, né? No passado, né? Try é aquele verbo regular, termina em Y. E antes do Y nós temos uma consoante. Portanto, tried, tentei. Number 3, he was accused of a crime and will be tried next month. De try, a gente também tem o substantivo trial. Trial é um julgamento. Portanto, nesse sentido da frase número 3, he will be tried.
ou seja, ele será julgado no próximo mês. Will be tried, ok? Aí, find in the fourth paragraph the following words in English. Olha só, palavra simples, a gente nem precisa olhar lá no texto. A ideia do enquanto, a gente tem a conjunção while. Número 2, sapato, tenho certeza que você não precisa olhar no texto, né? A gente tem shoe. Number 3, cada um. A gente tem each. Number 4, orgulhoso. Talvez essa você tenha uma certa dificuldade, mas a ideia de proud. Proud, estar orgulhoso de alguma coisa. Be proud. Esteja orgulhoso. E rodas, a gente tem wheels. Certamente você já teve os carrinhos da Hot Wheels. Então, rodinhas quentes, Hot Wheels, não é? Então, number 5, rodas. Estamos falando de wheels, ok? Bem simples, veja, quem prestou atenção no texto faz esses exercícios bem tranquilamente. No exercício número 9, ele fala, the verb to roll means, olha lá, roll é a ideia de deslizar, rolar. Foi como ele entrou no texto, né? Entrou na festa. Rolling, skating, deslizando, rolando, ok? Mas roll tem alguns outros significados e sentidos. O número 1 fala, he bought a roll of fabric. Lembre-se que fabric é aqui, está, nesse caso, como um falso cognato, né? Fabric significa tecido. E se você tem a roll of fabric, você tem um rolo de tecido. Por isso, número 1, roll of fabric, tecido. Faça uma flechinha em cima da palavrinha fabric. Coloque aí tecido para você não se esquecer que se trata de um falso cognato. Number 2, I usually eat a roll in my breakfast. Roll, a gente está falando do pãozinho, né? Aquele pãozinho que a gente come aí no café da manhã. A gente tem roll, pãozinho, uma expressão, né? Número 3, they get your name from the electoral roll. Roll pode ser também a lista. Por isso que, por exemplo, se matricular em alguma coisa é enroll. E matrícula, e a gente tem também enrollment, né? A ideia de se matricular em alguma coisa. Então, roll, a ideia de lista, né? E enroll or enrollment, a ideia de fazer a matrícula em algum curso, tá bom? Depois ele pede para a gente escrever mais essas 6 palavrinhas em inglês que está lá no 5º parágrafo. Quer dar uma olhadinha lá? Pausa a aula, volta no texto, vê se você acha essas expressões e depois você continua aqui comigo, tá bom? Número 1, ele traz a expressão apenas. Muito usado essa expressão em inglês quando você quer aí dar ênfase em alguma coisa. I just, né? Então, a ideia do just como apenas, somente. Número 2, pedaços. So simple, we have pieces. So, number 2, pieces. Number 3, de repente, a gente tem suddenly. Tem até na música dos Beatles, né? Suddenly, I'm not half the man I used to be. Tudo bem, ninguém merece me ouvir cantando. Number 4, sem parar, a gente tem a repetição da preposição on. On and on, sem parar, continuamente. Number 5, mirror, mirror on the wall. Espelho, espelho meu. Então, number 5, we have mirror. Number 6, surpresas, as pessoas ficaram astonished, ou seja, elas estavam assim, surpresas de ver o Merlin entrando na festa, rolando em seus sapatos. Só não contavam que ele ia derrubar o espelho. Imagina a confusão, né? Certamente o Merlin não foi convidado para mais festa alguma. E aqui eu já deixei para você algumas palavras em inglês com as suas respectivas, os seus respectivos sinônimos, também em inglês, inglês, inglês. Então, olha só, número 1, spare, a gente está relacionando aí com a letra F, free. Lembra que o texto fala em spare time. Spare time, a ideia de tempo livre. Número 2, to attend, é a ideia de comparecer a algum lugar, estar presente em algo. Por isso, marcamos a letra A. Pleased, a ideia de estar satisfeito, feliz com algo. Por isso, letra D de dado, satisfied. Number 4, finally, você marcou a letra B, at last. Cuidado, não confundam at last com at least, né? At least, pelo menos. At last, finalmente. Astonished, a gente marcou a letra G. Então, surprised.
Number 6, just, a gente marca a letra H, a ideia de only. Number 7, huge, a gente marcou a letra E, enormous, grande, gigante, né? E nobody, letra C, no one, ok? Então, bem simplesinho esse exercício de match the columns. No próximo, ele traz algumas frases e pede para você passá-las para o inglês. A primeira eu já fiz com você, olha aí. É para você, aliás, né? Ele pretende visitar seus avós no seu tempo de folga. Se ele pretende fazer alguma coisa, o verbo pretender em inglês é um falso cognato, que é intend, que é um falso cognato de understand, né? Então, olha só. She intends to visit her grandparents in her spare time. Então, ela pretende visitar os avós no tempo de folga, no tempo livre. Como o tempo livre é dela, então eu preciso in her spare time, ok? Number 2. Patins são botas com um par de rotas para patinar em superfícies de madeira ou concreto. Passando essa frase para o inglês, teremos, olha só, roller skates are boots with a set of wheels for skating on surfaces or wood or concrete. Então, roller skates, né? A ideia de serem botas. They are boots, né? With a set. Set é um conjunto de of wheels for skating on surfaces of wood or concrete, né? Wood, a ideia de madeira. Concrete, a ideia do concreto. Então, número 1, número 2, você já tem aí a resposta. E o número 3, todos ficaram surpresos quando Marilyn entrou na sala sobre rodas, enquanto tocava o violão. A gente já viu que os surpresos vai ser astonished. Então ficou everyone or everybody was astonished when Marilyn entered the room on wheels while playing the violin. Ou seja, enquanto tocava violino. Então, se eu estou falando de algo que estava acontecendo, aí o uso daquele ing ali, não é? While playing the violin. Everyone was astonished when Merlin entered the room on wheels while playing the violin. Ok? Então, nessas frases usamos o vocabulário que nós já tínhamos estudado previamente. Agora, chega a parte mais importante da aula, onde você precisa participar um pouco sozinho. O que você tem de fazer? Usar todo esse vocabulário que a gente estudou, aquela primeira leitura que nós fizemos do texto, e sua parte qual é agora? Voltar no texto, pausar a aula, voltar no texto, lê-lo, leia o texto inteirinho, e daí faça as questões de interpretação de texto, e depois você volta, dá o play para pegar as respostas. Extremamente importante que você faça isso sozinho, ler o texto e responder as questões de interpretação de texto, tá bom? Olha só, vou supor que nesse momento você já tenha feito estas questões. Número 1, the text is mainly about, você deve ter marcado a letra C, how roller skating began, né? Ou seja, o surgimento do patins. Number 2, people thought Merlin was a dreamer because he, por que as pessoas achavam que o Merlin ele era um sonhador? Então você marcou a letra D de dado, because he was full of imagination. Ele estava aí cheio de imaginação, cheio de ideias. Essa é a ideia da número 2. He was full of imagination. Number 3, Marilyn put wheels under his shoes in order to, letter A, impress the party guests, né? Então ele colocou rodinhas porque ele queria impressionar os convidados da festa. Número 4, what is the main point the writer is trying to make in the last paragraph? Ou seja, relendo o último parágrafo, foi bom, hein? Parágrafo, você sabia aí que Marilyn succeeded beyond expectation. Ou seja, ainda, além de tudo, além de derrubar o espelho, a ideia que o texto nos passa é que o Merlin, ele ainda foi além das expectativas. Beyond é a ideia de ir além. O número 6, the word missing in the fourth paragraph in the text is, está faltando a letra E, ou seja, himself. Ele começa lá no texto e a gente tem, né, lá no penúltimo parágrafo, ele fala assim,
Merlin tried different ways to make himself roll. Ou seja, para ele fazer ele mesmo rolar, deslizar. Ou seja, ele fez ação, recebeu ação nele mesmo. Por isso a gente tem os pronomes reflexivo. E aí, concordando com Merlin, que é he himself. Espero que você tenha acertado todos, ou a maioria, e tenha feito, como eu disse, de reler o texto. Extremamente importante ler em inglês, principalmente para você que vai fazer vestibular, Enem, e vai precisar do inglês para a vida. Bom, gente bonita, agradeço a participação de vocês nessa aula, e aí, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, lembre-se que você pode sempre contar com esse e-mail, englishteam.campestre@gmail.com. Precisando de algo, é só escrever para a gente, tá bom? Lembre-se de responder o questionário de frequência referente a essa aula de hoje. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.